aí galera, eu sou o Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQs, o canal mais alegre, feliz, quadrinístico da internet. Estamos aqui para falar sobre um top 10 de uma das minhas editoras favoritas, hein? Antes, você já tá ligado, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo aqui. Eu quero convidar você, preste atenção a dar uma verificadinha aqui na descrição desse vídeo. Por quê? Primeiro porque eu quero te convidar a entrar no nosso canal de Telegram. Tá chegando promoção grande, promoção boa, tá? É a mega oferta Amazon Prime. Esqueci o nome da promoção. Mas serão 2 dias, dia 10 e 11 de outubro, de muitas promoções. Eu participei recentemente de um evento da Amazon e tá confirmado, vai ter quadrinho, vai ter livro, vai ter muita coisa para você aproveitar. É uma espécie de esquenta do esquenta da Black Friday. Vai ser sim uma promoção grande. Você que está querendo aproveitar para se adiantar para as comprinhas do final de ano, seja de quadrinhos ou outros produtos, fica ligado no nosso canal de Telegram, tá? Inclusive na descrição também eu deixei mais detalhes, porque essa promoção é uma promoção exclusiva para clientes Prime. Vale muito a pena você assinar o Prime da Amazon, o link tá aqui também para você assinar. Pouquinho por mês lá você tem acesso à Amazon Music, você tem acesso a um monte de livros digitais, você tem acesso ao stream de música. Cara, muitas vantagens sem falar do frete grátis, tá? Então vale muito a pena você assinar. Fica ligado aqui no canal, os próximos vídeos eu vou comentar mais sobre essa promoção, mas você vai receber as informações com mais velocidade se estiver no nosso canal de Telegram. Fechou? É isso. Vamos falar então sobre um top 10 aqui de uma das minhas editoras favoritas, tá? Essa editora é sensacional, especialmente para quem está buscando quadrinhos relacionados a crime e terror. Eu tô me referindo à editora Darkside. Cara, eu gosto muito da editora Darkside porque os quadrinhos são ótimos e sempre com ótimo preço, sempre com bom preço. Logicamente, você já sabe, aqui na descrição também, no topo dos comentários, estarão os links desses quadrinhos que eu recomendo para você. Lembrando que a Darkside não tem só quadrinhos, não. Ela tem uma linha editorial ali de livros, inclusive clássicos, Drácula de Bram Stoker, Frankenstein, os livros do Lovecraft. Cara, é sensacional e sempre com um trabalho gráfico muito diferenciado. A editora Darkside, os livros da Darkside são lindos, cara. E os quadrinhos também. E sempre com um ótimo custo-benefício. Você consegue encontrar ótimos quadrinhos da Darkside realmente com ótimos preços. Vale muito a pena você conferir. Tá querendo ler quadrinhos assim um pouco diferentes do nicho Marvel DC? A gente sabe que a maior parte das pessoas lê Marvel DC, mas eu sempre recomendo que você amplie, que você conheça outras vertentes. E eu quero recomendar então aqui 10 trabalhos da editora Darkside. Eu vou começar aqui já com uma menção honrosa. Que é 10, mas não é 10, é 11. Então eu vou começar logo com a menção honrosa. A indicação é a seguinte: é uma indicação meio resenha curtinha, tá bom? Que é o Satânia. Satânia é um quadrinho escrito por Fabien Vellemin e Kerasque. Kerasque é um casal que usa esse pseudônimo para fazer um trabalho aqui sensacional de Satânia. É uma história completamente maluca, cheia de fantasia e terror. Nós vamos ver uma galera que vai em busca de um explorador e para isso eles vão mergulhar no centro da Terra. Cara, que aventura sensacional, divertidíssima, os desenhos são ótimos, as cores são muito bonitas também. É característica do Kerasque, né, esse casal, fazer esses desenhos fofinhos, são muito bonitos. E você vai ver essa grande aventura no fundo da Terra, que eles vão avançando, vão descobrindo civilizações lá embaixo. É uma aventura muito divertida e que tem várias... Não chega a ser um plot twist, mas a trama vai tomando rumos inesperados, tá? Olha que coisa linda isso aqui. Realmente é um quadrinho muito divertido, diferente, ele tem uma abordagem bem bacana, bem fantasiosa também. Como eu disse, tem momentos de terror sim, porque lá embaixo as coisas são sinistras. Meu filho, você acha que tá ruim aqui em cima? Vai lá embaixo pra você ver. Lá é pior, olha só. Olha as capirotagens, nível Z, encosto que tem lá embaixo. Coisa feia do tinhoso. Quadrinho sensacional, galera. Vale muito a pena, tá? E aqui a menção honrosa, porque eu já comentei sobre essa equipe criativa aqui em outro trabalho também lançado pela Darkside. Eu tenho que fazer a menção honrosa, porque eu amo esse quadrinho. Recomendo demais que da mesma equipe criativa você leia Aurora nas Sombras. Quem já leu esse quadrinho sabe. É difícil até definir exatamente como é esse quadrinho, porque ele tem esse desenho até mais fofo. Tá até mais fofo, olha a fofura desse desenho aqui, ó. Então essa fofurice desse desenho, pelo amor dos meus filhinhos, não vai te levar a mostrar esse quadrinho pra criança, porque você fala, não, é bonitinha, coisa fofinha, cara. Esse quadrinho aqui, ele tem
elementos aqui de David Lynch, ele tem a maluquice do David Lynch, uma pitadinha de Junji Ito na questão do horror e umas doses cavalares de Game of Thrones nessa história maluca, onde você vê, né, aqui tá na contracapa, você vê que tem uma menina, vou dar um spoilerzinho aqui, tem uma garota morta e a gente vê que tem uma espécie de civilização vivendo dentro dessa garota. E aí a gente vai ver como é que funciona esse mundo, é cheio de coisas bonitinhas e com muitos momentos de horror. Tem uma característica desse quadrinho que eu preciso te falar. É muito difícil você gerar susto num quadrinho, muito complicado, porque o cinema tem a música, tem o ritmo da cena que corta, o quadrinho não tem isso, o máximo que você consegue é a virada de página e tal. Só que, sabendo disso, a equipe criativa aqui não trabalhou exatamente com essa coisa do, sabe, do jump scare, que seria no cinema, do susto e tal. Não, eles trabalham com um fluxo muito mais fluido e o horror simplesmente acontece. Assim, não tem um corte abrupto. A coisa vai acontecendo, de repente tá acontecendo um troço assim, ó, bizarramente medonho. Cara, eu gosto muito desses dois quadrinhos. A equipe criativa aqui trabalhou com abordagens diferentes, mas essa é uma dobradinha aqui que eu recomendo pra você, tá? O Aurora nas Sombras e o Satânia. O Aurora nas Sombras é minha menção honrosa. Agora eu vou mostrar uma série pra você, que já foi lançado aí pela editora Darkside, 5 volumes, que é essa série aqui, ó, Condado Maldito. Olha a arte disso aqui, vai mostrar uma história de uma garota que tem aí um passado sinistro, bonito, ó, vem com uma página aqui, o fitilho, capa dura, a arte é muito bonita. Vou mostrar um pouquinho da arte, a arte mantém esse padrão, tá? Então ele é um quadrinho que tem essa pegada de horror na floresta, essa coisa de pessoas vivendo ali num condado mesmo, sabe? Tem alguma coisa de longe, assim, que lembra A Bruxa, aquele filme maravilhoso do Robert Eggers. Eggers, né? Robert Eggers. Eu gosto muito desse filme. E esse quadrinho aqui, ele vai trazer essa abordagem. Olha as cores, muito bonito o trabalho de cores aqui, hein? Ele dá uma sensação, muitas vezes, assim, de uma coisa mofada, de vísceras. Olha só. Tem cenas, assim, bem bizarras, assim. Esse quadrinho, só que ele mistura um pouco mais de fantasia. Ele é um horror mais diferente do horror que a gente vê, por exemplo, na Aurora nas Sombras. Esse aqui é mais terrorzão, assim, mas ele tem um elemento fantasioso nele. Cara, muito bacana essa coleção aqui, ó. São 5 volumes até agora, tá bom? Material aqui muito bacana, muito bonito. Até esqueci quem é que escreve esse material aqui, sinceramente falando. É do selo Macabra, é um dos selos da Darkside, tá? Você tem aqui o roteiro do Cullen Bunn e o Tyler Crook na arte. Eu gosto muito da arte do Tyler Crook. Olha que bonito. Trabalho aqui de arte, cores, muito bacana, né? E conduz você para situações de horror aí, de perseguição de uma garota que tem ligações com bruxaria. E aí você vai descobrindo que esse condado tem uma questão muito mais profunda, muito mais sinistra. Tem uma pitadinha de Harry Potter também, eu pelo menos vi dessa maneira nesse quadrinho aqui. Então a série fica aí como uma segunda indicação. Olha só, você sabe que vai ter um remake do Corvo. Quem é da minha idade sabe o sucesso imenso que fez o filme ali nos anos 90, o filme estrelado inicialmente pelo saudoso falecido Brandon Lee, filho do grande Bruce Lee, que infelizmente veio a falecer durante as filmagens do filme, cara. Que coisa sinistra essa história. E depois foi substituído pelo Mark Dacascos, o filme fez muito sucesso, vai ter um remake agora. As cenas que a gente viu aí na internet desse remake estão prometendo, né? Estão dizendo que o filme é muito legal. E o filme é totalmente baseado nessa HQ aqui, ó, do James O'Barr, tá? Que é o Corvo. E é engraçado porque você vê que, pelo menos o filme antigo, vamos ver como é que vai ser esse novo aí, mas ele pegou muito da estética realmente do quadrinho, tá? O James O'Barr escreveu esse quadrinho após ter passado por um trauma muito grande, e o quadrinho carrega toda aquela coisa, né, da vingança, né? Pra quem não conhece a história do Corvo, é a história de um casal que foi assassinado brutalmente por uma gangue. E o cara, né, fala, eu vou me vingar, o assassinado volta e vai caçando um por um daqueles camaradas. Tem uma estética bem oitentista esse quadrinho, tem aquele drama que beira muitas vezes uma coisa, não diria emo, mas uma coisa gótica, é um quadrinho gótico, é um quadrinho com uma pegada bem gótica no visual, na narrativa. Esse quadrinho é bem legal, cara, bem legal mesmo, e frequentemente tá com excelente preço aí. Você pode inclusive botar na sua lista, eu vou deixar o link aqui, mas se você achar que ainda tá caro, de repente vale a pena esperar um pouquinho a próxima promoção aí da Amazon pra você adquirir. Cara, esse aqui é uma pedrada
que é o trabalho aqui escrito pelo Harold Scatter e o Eric Powell, Ed Gein. Isso aqui vai contar uma história angustiante, visceral, tá? Absurda e real. Esse quadrinho é baseado em fatos reais. A história de um dos maiores serial killers aí dos Estados Unidos, que é o Ed Gein. E ele vai trazer pra gente toda a narrativa desse quadrinho. Tem um quadrinho da editora Darkside que é muito famoso, você já deve ter ouvido falar, que é o Meu Amigo Dahmer, que é muito bom, poderia estar nessa lista aqui, né? Eu tinha que escolher, tá? Então eu não coloquei na lista, mas ele poderia estar. Esse aqui, sinceramente falando, eu acho muito melhor até nessa questão de um documentário quase, um quadrinho quase documental sobre a vida do Ed Gein. É impressionante. Lembrando que o Ed Gein foi o cara que baseou aí vários contos de terror, filmes, né? Como, por exemplo, teve lá... Ele tá envolvido com aquela história lá de Psicose. Cara, esse quadrinho aqui é sinistro. Sinistro. Você gosta de histórias de crime, né? True crimes. Esse aqui é de arrancar lasca. Gosto muito do Ed Gein. Eu tava falando do Meu Amigo Dahmer, né? Ele é escrito por um grande quadrinista. Eu gosto muito dos trabalhos dele, que é o Dirtbag Darth. Aqui no Brasil nós tivemos já 3 trabalhos lançados dele, pelo menos até onde eu sei, tá? Onde eu me recordo. Teve o Cat State, lançado pela editora Veneta, que é um documentário sobre o que aconteceu em Ohio, uma manifestação estudantil, quadrinho excelente, teve resenha aqui no canal. Meu Amigo Dahmer, que é o retrato do próprio Dirtbag Darth, que conheceu o Dahmer, e vai falar como ele era no período da escola, adolescência dele. O quadrinho não aborda propriamente os assassinatos, mas como era o comportamento do Dahmer na sua adolescência. Mas o quadrinho que eu quero recomendar pra você, também, logicamente, do Dirtbag Darth, é Eu Lixeiro. Que é um quadrinho que tem uma abordagem mais bem-humorada. Aliás, esse quadrinho, ele não é bem-humorado, ele é divertidíssimo, cara. Eu rasquei o bico lendo esse material aqui. Vai contar a história do Dirtbag Darth, né? Não é que vai contar a história dele, mas é baseado na experiência dele como coletor de lixo. Ele trabalhou no caminhão do lixo ali em Ohio e tal. E aí ele traz aqui a sua experiência, os pequenos conflitos, a camaradagem entre os lixeiros, e ao mesmo tempo ele vai te contando um pouco como é que é o drama dos grandes lixões, o problema da nossa sociedade contemporânea com acúmulo de lixo. E tem aquele quadrinho que você tá aprendendo, você tá compreendendo, ele te ensina pra caramba a respeito desse problema, te conscientiza, mas sempre com muita diversão, um quadrinho muito engraçado. Os caras se metem em cada situação aqui, você vai vendo os maus tratos, vamos dizer assim, com os pobres lixeiros, que é cometido muitas vezes por pessoas inescrupulosas, de bando de idiota que deixa lixo de qualquer jeito, não percebe a importância desse trabalho e tal. E, cara, quando eu confesso a você, eu sempre fui cuidadoso assim com lixo, quando eu tiro lixo aqui em casa e tal, vou colocar lá pro lixeiro carregar. Mas aí quando eu li esse quadrinho, eu falei, não, tem que redobrar os cuidados aqui, cara, porque é loucura a vida desses caras. O que esses camaradas enfrentam no dia a dia, esse quadrinho é muito divertido, é muito bacana. O desenho do Dirtbag Darth tem essa coisa bem estilizadona, assim, que torna a leitura do quadrinho mais engraçada. Gosto muito, teve resenha aqui no canal desse material aqui, eu gosto muito desse quadrinho, divertidíssimo, tá? Esse aqui também teve resenha aqui no canal, que é do David Small, Escuridão. Esse quadrinho é um quadrinho de drama, vai contar a história de um garoto que foi praticamente não, ele foi abandonado pelo pai. E aí a gente vê esse garoto crescendo numa cidade, se envolvendo com amizades, essas amizades não necessariamente o levam para um bom caminho. Ele vai reconhecendo que a sua vida não está de acordo com como ele gostaria, até porque ele se sente abandonado e por isso mesmo ele acaba se isolando. Mas esse quadrinho aqui, ele também é muito bonito, ele é um drama, mas não é daquele tipo que você termina e você tá chorando. Não é essa a proposta desse quadrinho, não. Esse é um quadrinho que vai contar a vida aqui desse garoto. E é uma história muito bonita, cara. Uma história realmente assim, parece que... Cara, eu sinceramente não sei se isso aqui virou filme, mas você fala, cara, isso aqui poderia virar um excelente filme desses que ganham Oscar, sabe? A história é muito bonita desse garoto, as dificuldades que ele vai enfrentando, os momentos de fugas, as amizades e situações às quais ele, sem querer, acaba se envolvendo, quando muitas vezes ele pratica o mal sem necessariamente estar convicto das suas ações, mas por força da pressão dos amigos e tal. É o amadurecimento de um garoto. Ótima história, ótimo quadrinho. Esse aqui talvez é o meu favorito da editora. Esse quadrinho fiz resenha aqui no canal.
E quando eu fiz a resenha, eu comentei algo que foi verdade quando eu li esse trabalho. Sinceramente, no final do quadrinho eu estava com os olhos marejados. Eu estava derramando lágrimas, essa é que é a verdade. Tava chorando mesmo, de verdade mesmo. O quadrinho é lindo, cara. Esse quadrinho é maravilhoso, que é uma história de crime e poesia. Esse quadrinho entrou na minha lista de melhores de 2021? Ou 2020? Acho que foi 2021. Esse quadrinho aqui é maravilhoso, cara. Ele vai contar a história de um garoto que vai viver com o seu pai, o seu pai é um poeta cego, e a gente vai conhecer um pouquinho, esse garoto vai em determinado momento se envolver com amizades de bandoleiros, de vagabundos, e ele vai começar a querer enveredar um pouco pelo crime e tal, até que ele conhece a história do seu pai. O seu pai, que é o Charlie e tal, que é um poeta cego, ele chama o filho e fala, deixa eu te explicar, né? E acontece uma situação bem dramática ali, em determinado momento ele vai contar a história da vida dele, tudo feito com muita naturalidade, o roteiro não tenta forçar a barra para você ficar, sabe, emotivo, não, a história ela flui com uma tranquilidade, é um tipo quadrinho para você ler num sábado chuvoso, e quando você começa a saber mais da história da vida desse homem que ficou cego, você vai descobrir que ele também teve um passado bastante conturbado, inclusive envolvido com crime. E conforme você vai lendo, o quadrinho traz para você, como ele é um poeta, ele é muito apaixonado especialmente pela poesia de Dante. Então você vai tendo trechos aqui que funcionam muitas vezes como elementos de imersão do pensamento dos personagens, né, do pai e filho, muitas vezes, ou até como reminiscências do passado. Ele vai comparando aquilo com o inferno de Dante, ele vai trazendo isso em vários momentos, né, trechos do texto literário, para, de alguma forma, criar uma paisagem imaginativa para as experiências que ele estava enfrentando no mundo real. Então essa mistura de poesia e a narrativa, essa poesia vai embelezando, vai colocando perdulicários, vai adornando a narrativa dramática deste homem que enfrentou muitas dificuldades, mas conforme você vai avançando, a história vai pegando você, ela vai te dominando. Cara, um quadrinho lindo, lindo, lindo. E, com detalhe, é baseado em fatos reais. É uma história simplesmente fantástica, linda, linda mesmo. É um dos meus quadrinhos, talvez o quadrinho que eu mais gosto da editora. Realmente muito bonito, tá? Chegamos aqui nos 3 finais. Quero recomendar um quadrinho para você que chegou a ter resenha aqui no canal também, que é o quadrinho do Pierre Metter e Barbara Yellin, Veneno, Anjo de Bremen. Também baseado em fatos reais. A gente começa a história vendo uma senhora com uma garota mais jovem, né? Você vê que o quadrinho, ele praticamente, ele aparentemente não tem arte final, ó. Ele é bem no lápis, assim, dá um ar mais esfumaçado, mais antigo pro quadrinho. Vai contar, né? Uma senhora tá no trem com uma garota e elas passam por uma determinada cidade, a cidade de Bremen, e ela começa a lembrar de eventos que ela vivenciou no passado, quando ela trabalhava para uma revista, né, e queria fazer uma matéria sobre a execução de uma mulher. Isso foi real, isso aconteceu, essa mulher realmente foi executada, e ela começa a fazer uma investigação, quando jovem, né, essa senhora vai contando quando ela era jovem, ela foi fazer uma investigação entrevistando pessoas na cidade, autoridades, para entender o que exatamente tinha acontecido. Porque a mulher tinha sido condenada, seria executada, então ela está nesse momento dessa investigação. E nessa investigação, a gente vai vendo que ela vai criando um dissabores ali para as autoridades, as pessoas vão se irritando com a presença dela, e você vai saber mais sobre a questão do crime praticado pela condenada. É uma história que lembra um pouco, para você que já assistiu, que conhece, sabe aquele filme que fala sobre o Capote, né? Do escritor que vai fazer uma investigação sobre 2 condenados. Faz muito tempo que eu assisti esse filme, mas tem essa história aí que vai falar de 2 condenados à morte, e ele vai investigar a vida dessas pessoas e vai tentar entender a sociedade, tentar entender o que aconteceu para que aqueles 2 homens praticassem aquele crime. E não tem como, o material acaba sendo um tanto quanto deprimente no sentido de que traz esse drama dessas pessoas, dessas vidas, faz você refletir a respeito das punições públicas, né? Hoje em dia não tem mais execução, pelo menos na nossa sociedade não tem essas execuções públicas em praça pública, mas tem na internet, né? Então a gente fica avaliando a partir do que a gente olha aqui, certo? Quadrinho sensacional. Vou recomendar para você aqui também
um quadrinho chamado Spa. Esse aqui é maluco de tudo. Esse quadrinho aqui, ele é um quadrinho de horror, mas ele é um quadrinho que carrega aquela vibe, segundo ele próprio, tá? Aquela vibe David Lynch. Então as coisas aqui não têm pé nem cabeça em muitos momentos. É uma história que vai mostrar um spa, onde vão ricaços ali, né? Passar uns dias, descansar, e a gente vê esse gerente aqui, esse administrador do local, enfrentando uma série de dificuldades. As expressões, quase como máscaras, né, vão evidenciando em alguns momentos essa hipocrisia dessa sociedade mais enriquecida, os maus tratos ou até condescendência, maus tratos muitas vezes a funcionários ou a pares, mas transvestido de uma certa condescendência. E enquanto isso vai acontecendo, a gente vai ver demônios surgindo no lugar, aparições acontecendo, e tudo num clima muito sinistro que, como de novo dito aqui no próprio quadrinho, é essa mistura de David Lynch com Junji Ito. Então esse quadrinho aqui, eu gosto pra caramba dessas paradas que não tem muita explicação, que vai te mostrando o horror sem te dar explicações. Eu gosto desse tipo de abordagem, sou fã dos filmes de David Lynch, tá? Então se você gosta desse tipo de material, já tô te avisando, não é um trabalho que tem assim uma lógica racional, ele tem uma série de situações no qual você vai contemplando, percebendo, e não necessariamente tem uma explicação, tá? Aliás, isso é uma coisa que aparece também naquele quadrinho, de uma forma diferente, mas aparece também em Aurora nas Sombras, esse que eu te recomendei aí do Veluman do Kerasque. Então você tem o horror aqui muito presente, ele tem aquela coisa que você vê no Junji Ito, quando você tá lendo, te dá aquele embrulho no estômago em alguns momentos, né? E você percebe que tem várias críticas acontecendo aqui, críticas autoimpostas, né? Desse gerente que está tentando se mostrar apto à sua função. Em determinados momentos ele acaba até mesmo se autoflagelando por conta disso. Por ser um spa, né? Um lugar, um ambiente bastante grande assim, eu senti até uma pegada aqui em alguns momentos do Iluminado, aquele filme do Stanley Kubrick, aquela sensação um pouco claustrofóbica, não necessariamente a claustrofobia por conta de um espaço fechado, mas para um espaço muito amplo, muito aberto, onde coisas estão acontecendo, coisas sinistras estão acontecendo e você não está vendo, tá? Esse quadrinho aqui, ele é para um público mais específico, mas ele é pesadão, esse quadrinho aqui, Spa. E para finalizar, eu quero recomendar um quadrinho que também teve resenha aqui no canal, tá? Eu não posso contar muito sobre esse trabalho porque ele tem uma história muito curta, ele tem, apesar de ter um bom número de páginas, mas ele tem uma história muito direta e você tem que ler. Ele é um quadrinho que você lê muito rápido, mas a história é impressionante. A Loteria, da Shirley Jackson, né? Shirley Jackson foi uma escritora de livros importante nos Estados Unidos, foi uma grande influência, por exemplo, por Stephen King. E aí o neto dela, ela já é falecida há bastante tempo, o neto dela, que é o Miles Hyman, vai pegar o trabalho dela, essa história que é muito conhecida aí dos leitores de histórias de crime, de terror e tudo mais, e vai adaptar esse material para o quadrinho, tá? Então ela vai apresentar assim, um quadrinho com pouquíssimo texto, é um material que você lê muito rápido, mas você inclusive até intui mais ou menos o que está acontecendo na história. Você, pô, é quadrinho de terror, ok. Você vai intuindo, mas quando acontece de fato, você olha, você fala, caramba, eu acho que não chega a ser um choque, mas é um negócio que você olha e você fala, cara, ele te gera várias reflexões a respeito de hábitos, a respeito de comportamentos de pessoas, a respeito da necessidade de revermos certas práticas e costumes. É um quadrinho muito interessante isso aqui, muito bacana mesmo. Tem uma história curta, não dá muitas voltas não tem uma trama ultra elaborada, a trama é bem pontiaguda, assim, ela vai direto ao ponto e executa bem a missão de deixar você assim meio catatônico no final da leitura. Galera, editora Darkside, conheça os trabalhos dessa fantástica editora, conheça os materiais, eu vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir os materiais dessa editora que eu tanto amo. Lembrando que eu não li todo o catálogo, inclusive tem quadrinhos aqui ainda na minha pilha de leitura a respeito dessa editora. Então em algum futuro aí, né, não tão distante, eu devo voltar até para fazer outras recomendações dessa editora que eu curto muito. Fechou? É isso aí, a gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQs. Beijo enorme no seu coração. Tchau, tchau.